E os pré-candidatos à presidência do Brasil, Sérgio Moro, João Dória, Simone Tebet e Felipe Dávila, publicaram um manifesto em apoio à Ucrânia. O documento diz que o ataque militar ao país é uma tentativa condenável de mudar o status quo da Europa por meio da força, que apenas coloca em risco a soberania de países que lutaram contra as tiranias por liberdade. Os pré-candidatos pedem à Rússia que, aspas, retomem o caminho da diplomacia para a restauração da paz, fecha aspas. Ao governo brasileiro, a solicitação é de que haja um posicionamento e de que o país se junte com aqueles que defendem a soberania da Ucrânia e que buscam a solução pacífica do conflito. Zé. Olha, essa história de misturar esses assuntos com campanha política dá exatamente nisso. É uma coisa balofa, vazia, né? Sem pretensão. Era preciso apresentar um planejamento de como resolver a situação e as relações do Brasil com a Rússia daqui para frente. Os candidatos estão fazendo escrevendo essa carta porque isso dá voto, porque há uma tendência de demonizar a situação, e a Rússia está mesmo errada nesta proposta, mas todos querem tirar um pedacinho, né, e se fingir de bonzinhos, e é esta fruta da estação na área política. Que são esses candidatos que ficam assinando essas cartas e tal, isso aí é campanha política da chata, que é aquela coisa de se aproveitar lá do que está acontecendo e, inclusive, subindo sobre cadáver para fazer discurso político. Augusto Nunes. O que eles querem, esses candidatos, é fazer com que o Bolsonaro reaja impulsivamente e manifeste apoio à Rússia. É nisso que eles estão apostando. E tem gente que apoia lealmente o presidente Bolsonaro acreditando nisso, deve mesmo apoiar a Rússia. Não é, repito, conflito nosso. Nenhum país desses interferiria num conflito sul-americano. Por exemplo, o Brasil se dá bem com as duas nações, tem acordos comerciais a cumprir. Agora, cobremos deles o seguinte, dirijam a pergunta também ao Lula. O que o Lula acha? Com qual dos dois fica o Lula? Ele que apoia a Rússia. Então, é essa a pergunta que tem que ser feita. Mas, de que forma traduzir esse apoio? Mandando soldados brasileiros para lá? Interrompendo a exportação de alimentos? Então são espertezas eleitorais que tornam torpe a campanha, né? É muito oportunismo. Diga, Ana, 2 minutos. O oportunismo porque cai naquilo que nós temos falado, né? O que eles puderem fazer para tentar empurrar o presidente Bolsonaro para dentro dessa guerra, né? Que não é nossa, que ainda tem um contexto geopolítico complicado, tem o contexto da própria guerra na região, tem o contexto da OTAN, tem o contexto da própria União Europeia. Eu não estava aqui ontem, mas o Augusto indicou esse documentário espetacular, Winter on Fire, que explica o que aconteceu na Ucrânia, né, a Revolução Laranja, que mostra um outro contexto mais confuso, complicado ainda. Então, ficam tentando imputar ao presidente Bolsonaro alguma ação específica que mudaria o curso da guerra. Isso não é verdade. A posição do embaixador brasileiro na ONU foi uma posição independente, específica, de respeito ao direito internacional, à soberania, à integridade dos países e condenando aí a invasão da Rússia. Acho que mais que isso aí é querer remexer numa coisa que não vai mudar o curso da guerra e pode sim mudar o curso das nossas coisas, dos nossos eventos internos, das nossas relações comerciais. O presidente Bolsonaro já ofereceu também ajuda humanitária, vistos humanitários para os ucranianos. E a posição do embaixador na ONU muito clara, muito específica e muito independente. Mas até a eleição desse ano, Vitor, vão tentar imputar ao presidente aí várias coisas como nós temos desenhado, que foi assim aqui nos Estados Unidos. Foram 4 anos tentando manchar aí o caminho de Donald Trump para uma possível reeleição e agora também, já que ele mostra, né, no último sábado, no discurso dele no CPAC na Flórida, ele demonstrou de uma forma bem incisiva que ele vai ser candidato, que ele pode ser um candidato
ali encabeçando a chapa republicana em 2024, eleições importantes esse ano também, para a Câmara e para o Senado, e já estão tentando imputar várias coisas a ele. O caminho, o cenário político é o mesmo. Tomara que o presidente Bolsonaro não caia nessas cascas de banana aí que o consórcio tenta colocar no caminho dele. Valeu, Ana. E grave seu vídeo e envie aqui pelo nosso WhatsApp, hein? 11 931 17 0620. O Partido dos Trabalhadores publicou, antes o comentário do Fiuza, né? A gente ficou devendo a fala do Fiuza também sobre esse tema que trouxemos anteriormente. Diga, Fiuza. Não, rapidamente, o Sérgio Moro e o João Dória não tem nada a ver com paz, né? Nessa encarnação, eles nunca mais vão ter nada a ver com paz. Eles têm a ver com violência. Eles têm que responder por atos de ataque, de atropelo, de agressão aos direitos básicos do cidadão. Sérgio Moro e João Dória estão na origem de medidas que, afrontaram direitos básicos do cidadão, fantasiadas de segurança sanitária. Isso está tudo escrito, a história não vai esquecer, e eles não podem afetar nenhuma preocupação com a paz. Eles estão na origem de atos violentos, discricionários, como já disse, fantasiados de proteção à vida, ficaram falando em vida o tempo inteiro. João Dória, a palavra que ele mais fala é vida, inclusive naquela espreguiçadeira em que ele foi visto no hotel de papo pro ar de luxo no Rio de Janeiro, e os seus lockdowns, os seus passaportes. Esses dois personagens estão associados para sempre a essas medidas terríveis e deletérias aos direitos do cidadão.